através das análises de redações nota 1000, redações que já atingiram nota acima de 900, que o que eu vou te passar aqui, o segredinho que eu vou te apresentar, é pura verdade. Fala aí, gente! Vamos continuar o nosso curso protagonista, curso isolado de redação para o Enem. Aqui você aprende, sem lenga-lenga, direto ao ponto. Então, vamos conhecer agora o quarto pilar, de forma profunda, o quarto pilar da redação do Enem, que é propor uma solução ao problema abordado nos desenvolvimentos. Certo? Vou complementar isso aqui. Propor uma solução ao problema abordado no desenvolvimento. Lembra que eu falei que o desenvolvimento é aquele momento em que a gente aprofunda acerca das deixas da tese? Na aula anterior, nós falamos que as raízes históricas da violência contra a mulher são traços que mantêm a situação nos dias de hoje, mantêm as violências nos dias de hoje, a violência doméstica, a morte, o feminicídio. Gente, quando nós lançamos deixas, quando nós colocamos essas palavras, quando nós colocamos as palavras da tese que nós teremos que provar depois, essas palavras que nós teremos que provar depois, por exemplo, raízes históricas, como é que a gente faz? A gente precisa provar, a gente precisa apresentar argumentos necessários que comprovem. Por exemplo, na intro eu cito que raízes históricas e raízes culturais são as responsáveis por manter, por construir, por trazer a persistência, a violência contra a mulher na sociedade brasileira. Quando eu lanço isso, as raízes, o que eu tenho que fazer no desenvolvimento? No desenvolvimento eu faço o quê? Eu tenho que falar sobre o ponto 1 e falar sobre o ponto 2. No desenvolvimento 1, eu falo do ponto 1. No desenvolvimento 2, eu falo do ponto 2. Falo sobre as raízes culturais. Por quê? Porque eu lancei essas informações, eu preciso trazer as raízes históricas primeiro e as raízes culturais em segundo plano. Quando eu apresento os meus tipos de argumento para comprovar que as raízes históricas constroem a violência contra a mulher, quando eu provo que as raízes culturais constroem a violência contra a mulher, qual é a parte agora? Quando eu aprofundo nisso, no D1 e no D2, o que é que eu preciso fazer nesse momento? Eu preciso propor soluções a esse problema abordado no desenvolvimento com a devida profundidade. Porque o desenvolvimento da nossa redação é aquele momento em que nós aprofundamos no tema, nós aprofundamos na nossa tese, nós provamos que temos razão. Então, se na introdução eu lanço esses dois fatores, no desenvolvimento 1 eu desenvolvo o primeiro fator, no desenvolvimento 2 eu desenvolvo o segundo fator, na minha conclusão eu vou olhar para esses fatores aqui e solucioná-los. E vou trazer propostas de intervenção que solucionem esses fatores. Tá certo? Então, a minha conclusão será recheada de soluções às raízes históricas e culturais. André, por que eu vou rechear minha conclusão de soluções para raízes históricas e culturais? Porque é sua tese. Porque você defendeu que a persistência contra a violência, o nascimento, as raízes, o surgimento dessa violência vem de raízes. Então, se você falou isso, se a sua tese é essa, você precisa solucionar essa tese, você precisa atacar essa tese, você precisa intervir nesse ponto. Lembra quando eu trouxe aquele exemplo da minha mãe, que minha mãe é maravilhosa, que minha mãe é sensacional, e eu vou provando ponto por ponto por que minha mãe é sensacional, por que minha mãe é maravilhosa? Então, aqui é a mesma coisa. Se eu digo que são raízes históricas e culturais que promovem um problema, que fazem o problema existir, eu desenvolvo isso e agora eu tenho que atacar essas raízes históricas e culturais. Tranquilo?
Entendido aí? Vamos ver então como que a gente faria isso? Vamos ver como que a gente tem que propor soluções? Eu já dei o banco de dados a vocês, eu já apresentei essa maravilhosa ferramenta que ajuda a gente a construir bons esquemas, boas estruturas para a redação. O banco de dados ajuda na introdução, ajuda no desenvolvimento e ajuda na conclusão, né? A conclusão traz soluções ao que você aprofundou anteriormente. Mas vamos lançar alguns exemplos aqui para vermos como que a gente pode estar solucionando e qual é a maneira correta de solucionar um problema na redação do Enem. Eu vou entregar para você as 4 perguntas essenciais para solucionar um problema na redação do Enem. E vocês vão perceber, através das análises de redações nota 1000, redações que já atingiram nota acima de 900, que o que eu vou te passar aqui, o segredinho que eu vou te apresentar, é pura verdade. E aí vocês vão aprender de uma vez por todas como solucionar um problema trabalhado no desenvolvimento por vocês lá na conclusão e que esse problema valha nota 1000, para que valha a nota máxima. Por quê? Porque a proposta de solução é um dos pilares da redação do Enem, é um dos diferenciais da redação do Enem e é colocado pelo MEC como um ponto importante em sua redação. Vou apagar rapidinho para a gente construir uma solução a um problema de exemplificação aqui, para a gente entender como que isso se sucede, tá bom? Rapidinho, vou apagar. Bom, nós temos aqui um banco de dados. O que a gente tem aqui? Um banco de dados. Primeiro, evocando o primeiro pilar diz, nós temos que compreender a proposta. Nós temos o assunto, que é violência, estamos dentro do tema violência contra a mulher, então a violência contra a mulher tem causas e raízes, né? As causas do problema são questões históricas e questões culturais, certo? Estamos caminhando aqui no banco de dados. O que mantém esse problema? O medo de denunciar e o marido ser preso, porque o marido sendo preso, a mãe olha e vê, poxa, meus filhos vão ficar desamparados. O filho vai perguntar, mamãe, a senhora fez o papai ser preso? Então essa situação, esse constrangimento, né? Esse paradigma ainda não foi rompido, né? Então, esse medo de denunciar é um dos pontos que mantém o problema. Outro ponto que mantém o problema é a sensação de impunidade. O cara vai para uma audiência de custódia e é solto, em alguns casos. Então, essa sensação de impunidade também é o que mantém o problema, hipoteticamente. Certo? E o que solucionaria, que é a última pergunta do nosso banco de dados? O que solucionaria esses fatos? O que solucionaria esse problema? O que solucionaria esse problema? Vamos lançar aqui? O que solucionaria? Promover através de propagandas o assunto, falar no tema, discutir na sociedade, expor as realidades da violência contra a mulher é uma coisa, para que as pessoas fiquem sabendo que existe a forma como denunciar, existe um número para se ligar diretamente para falar com a central, para falar com a delegacia, né, com sigilo absoluto. Pronto, promover essas propagandas a respeito desse tema. Outra coisa que pode ser feita para solucionar, né, além de promover informação, para acabar com esse medo de denunciar, o que a gente poderia estar fazendo para solucionar esse fato, esse medo de denunciar? O que vocês acham que poderia estar sendo feito? Levantem aí no banco de dados de vocês algumas informações como essas aqui, do que poderia solucionar esse fato, esse medo de denunciar. A gente poderia, através da educação, educar as mulheres para a denúncia. Educar as mulheres, esse seria um trabalho de longo prazo das escolas, de educar as mulheres que elas têm direito à vida, elas têm direito a uma vida feliz, a uma vida abundante. Então a escola poderia educar as mulheres e esse trabalho de educar, de conscientizar as meninas, seria um trabalho de longo prazo, para que elas cresçam amparadas por essa visão, por esse imaginário, né? Esse imaginário de que, não, eu sou mulher, eu não mereço apanhar. Eu não mereço apanhar, eu estou aqui para cumprir o meu papel no mundo e eu não vim aqui para apanhar.
né? Eu tenho direito à vida, eu tenho um direito à minha integridade física. Então, isso aí poderia ser implantado, ser incutido nas mentes das meninas pela escola, certo? E a última coisa, para diminuir a impunidade, não vai caber aqui embaixo, eu vou colocar aqui em cima. Uma justiça eficaz. Uma justiça eficaz. Geralmente o homem, ele é solto e a medida cautelar é, olha, você não vai se aproximar da mulher 100 metros, senão você vai ser preso. Você cometeu o crime de violência, então agora você vai ficar pelo menos 100 metros da sua mulher, da sua ex-mulher que seja. Olha para você ver. O homem vai para a rua, ele vai quebrar essa regra, ele tem a possibilidade de quebrar essa regra, essa medida cautelar e matar a mulher. Então, medidas, uma justiça eficaz, medidas que promovam a justiça mais eficaz, algo que funcione de verdade, que puna para que o agressor, para que o cara que está cometendo esse crime, ele tenha medo de cometê-lo, é importante. Uma justiça eficaz é importante nesse ponto. Então, o que a gente tem que fazer? Promover uma justiça eficaz. Promover medidas que diminuam a impunidade, a sensação de impunidade. Tá certo? Então, essas são algumas medidas, mas eu quero te entregar uma super dica aqui agora. Uma super dica para solucionar problemas. São 4 perguntas essenciais para que você consiga construir uma proposta de solução detalhada aos moldes do Enem, do jeito que o MEC espera. E as perguntas são 4 perguntas essenciais para construir uma solução de sucesso. Primeira pergunta: quem vai fazer? Quem vai fazer a medida? Quem vai fazer a ação, a solução? Quem vai desenvolver aquilo que vai ser objeto de solução ao problema? Quem é que vai fazer isso? Segunda pergunta: o que vai fazer? Qual é a medida? É uma medida? É uma ação? É uma intervenção? Que tipo de intervenção? É uma palestra? É um cumprimento da lei? É uma fiscalização? Vai fazer o quê? Quem vai fazer? O que vai fazer? Terceira pergunta: como vai fazer? E essa pergunta aqui é muito importante. Essa pergunta aqui é a mais importante de todas, porque é a mais difícil de ser respondida. É a pergunta mais difícil de ser respondida. Então, quem vai fazer? O que vai fazer? E como vai fazer? De que forma vai fazer? De que maneira vai se tornar viável? De que forma vai ser feito para essa solução se tornar viável? E a última pergunta: qual o objetivo de fazer? O objetivo da medida. São essas 4 perguntas cruciais para você desenvolver uma proposta de solução, uma proposta de solução que atenda o nível de detalhes selecionado, esperado pelo MEC, pela banca avaliadora. Ela quer saber quem vai fazer, quer saber quem é o agente transformador, o agente interventor, são vários. Ela quer saber o que vai ser feito, ela quer saber como vai ser feito para avaliar a viabilidade. Então não adianta trazer soluções mirabolantes, não. Tem que trazer uma solução que realmente faça sentido, uma solução que funcione, uma solução que minimamente seja possível de ser colocada em prática, certo? E por fim, qual o objetivo da medida? Galera, o objetivo da medida é diminuir a impunidade. O objetivo da medida é tirar o medo de as mulheres têm de denunciar. Então, é só olhar para o que mantém e o objetivo da solução será tirar isso daqui, excluir isso daqui. Só que tem um detalhe. Você, como escritor, você precisa aprender a usar esse objetivo aqui, como retomada da tese. Se você diz que esses fatores são históricos e culturais, você pode estar respondendo a essa pergunta da seguinte forma: como tudo isso, todas essas medidas, né, todas essas soluções têm o objetivo de diminuir o medo de denunciar, acabar com a impunidade e desconstruir
as raízes históricas e culturais que o tempo da sociedade contemporânea, que a sociedade, a construção da sociedade humana desenvolveu. Destruir ou descontinuar as raízes, esses fatores históricos e culturais da construção da sociedade moderna. Olha que bacana! Usar essas soluções como medidas que destruam aquilo que está mantendo o problema, de forma a descontinuar as raízes históricas e culturais. Muito legal! Gostou da aula de solução? Gostou da aula da competência? Gostou do quarto pilar? Gostou da forma como se tem que trabalhar esse quarto pilar? Essa proposta de solução? Então, até a próxima aula, a gente se vê em breve no próximo vídeo. Bons estudos e não deixe de praticar as atividades que a gente está colocando aqui no curso para que você se desenvolva, para que você consiga colocar em prática tudo aquilo que a gente está trabalhando, abordando. O ponto principal no aprendizado de um estudante, o ponto principal no aprendizado de vocês que assistem ao curso, de vocês que estão fazendo o curso aqui com a gente, é justamente esse ponto, essa viragem entre ouvir o que o professor está colocando e colocar em prática tudo aquilo que está sendo passado a vocês. Então, participem, construam as soluções às atividades e depois mostra pra gente, fala com a gente para que nós possamos avaliar e orientá-los na construção desse aprendizado, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.